Momento do Discipulado. Crentes não discipulados pouco produzem, ainda que sejam em número muito grande. A obra de Deus não se faz com números, como também não se faz com dinheiro. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós precisamos estar alinhados, sintonizados, compromissados uns com os outros e assim formando um exército do Senhor, não importa se o número é pequeno ou grande, mas é necessário que o exército esteja treinado, unido, obediente e que tenha um treinamento de ordem unida, para que quando houver a necessidade, eles estejam preparados, prontos e sabendo o que fazer. As igrejas normalmente não são assim. Eu gosto de dizer o seguinte: pastor, experimente, faça o seguinte: o templo da sua igreja enche no domingo em horário nobre, aquele culto que todos acompanham, porque estão acostumados. Faça uma experiência, convide todos que estão ali para estarem num culto em outro horário, uma quarta, quinta-feira ou sábado, em algum outro local, em algum outro horário, e verifique quem são as pessoas que vão. E se prepare para ficar decepcionado. Todos os que são pastores e têm um pouco de experiência sabem o que vai acontecer. Eles não têm influência sobre os irmãos que estão ali. Estão reunidos para assistir, independente do que for, porque formaram aquele hábito. São crentes igrejeiros, têm o hábito de estar ali. E se o líder, o pastor, mudar o horário do culto, também vai ter surpresas desagradáveis. Infelizmente, aqueles que estão ali podem ser em número muito grande, não vão adiantar praticamente nada se precisarem ser mobilizados e fazerem alguma coisa. Vamos fazer isso aqui, trabalho de evangelização, mutirão para fazer uma obra ali, ou vamos fazer visitas no bairro, vamos fazer isso, aquilo. Aquela multidão vai se dissipar, vai se contar, na verdade, com pouquíssimos ali que estarão prontos para isso. Esta é a realidade das igrejas, um número muito grande somente lá na reunião, de hábito, de costume, e mesmo assim, sem ter a convicção de que todos estão prestando atenção, e mesmo se estão aprendendo ou recebendo alguma coisa. É triste isto. E ali estão, não como uma escola, estão ali gente de vários tipos de interesse, como na multidão que seguia Jesus. Pessoas com vários interesses, pessoas em várias faixas etárias, idades diferentes, pessoas em vários graus de crescimento espiritual. Ali vai ter de tudo. O proveito dessas reuniões é pouquíssimo, é baixíssimo. Não é assim que Deus quer o seu povo. O trabalho de edificação que os líderes têm que fazer e prestar contas a Deus é acompanhar cada irmão, cada irmã e ajudá-los a acertar a sua vida, consertar com Deus e cada um encontrar o seu lugar no corpo de Cristo, o seu ministério, o seu trabalho, a sua utilidade. Cada crente descobrindo a sua utilidade. É claro que precisa haver um discipulado. Ninguém faz isso sozinho. Descobre o seu lugar e começa a fazer um trabalho sozinho. Precisa haver um acompanhamento. Isso é chamado discipulado. Mas também só se discipula quem quer ser discipulado. Não se discipula obrigando os crentes. Não, nós só podemos discipular quem quer ser discipulado. E por nós. Não adianta querer discipular uma pessoa que não reconhece você. Existe isso tudo. É um trabalho com cada crente, cada
pessoa da igreja para a gente poder conhecer melhor e ajudar melhor cada pessoa. Mas ajudando cada um a se colocar na sua posição chamada por Deus, nós vamos ajudar na prática, e um aqui, outro ali, outro acolá. Esse é um trabalho que pode levar anos, é um trabalho muito grande, mas que dá frutos. E de vez em quando nós vamos testar. Vamos combinar o seguinte, o pastor diz: meus irmãos, na próxima quarta-feira nós não nos reuniremos aqui. Nós vamos para tal lugar e vamos nos reunir com a igreja X naquele lugar. Vamos dar culto a Deus junto com aqueles irmãos lá. Interessante, isso é um teste que pode ser feito. E certamente que muitos ou alguns irão, e nós vamos saber com quem a gente pode contar. E um mutirão para isso ou para aquilo. Esses testes são como que exercícios de ordem unida nos meios militares, todos juntos, obedecendo a um comando e todos treinando funcionar juntos. Isto é o que Deus quer que seja na igreja. Nós temos um exemplo na história do povo de Israel muito interessante, em Números, no capítulo 14, quando Deus, através de Moisés, mandou o povo vigiar, eles eram espiar a terra que Deus estava prometendo. Eles trouxeram um relatório desanimador, não quiseram ir. Quando Deus estabeleceu a punição, o castigo por aquela atitude rebelde, eles entenderam a gravidade da coisa. Ao invés de 40 dias para chegarem lá na Terra Prometida, vocês vão levar 40 anos aqui no deserto, até que toda essa geração morra no deserto. Quem vai entrar na Terra Prometida serão somente os filhos. Quando o povo entendeu isso, se desesperou e foi logo se reunir para obedecer. Não, agora nós vamos obedecer. Moisés disse: agora não vão, porque Deus não vai com vocês. Não adianta. E eles insistiram presunçosamente e foram. E lá foram bastante derrotados. E porque Moisés não foi, a Arca da Aliança não foi, e eles foram derrotados ali por todos os moradores daqueles lugares, os amalequitas e os cananeus. E assim a vergonha foi grande. Certamente que morreram, a Bíblia não diz quantos morreram ali, mas certamente que foi uma vergonha. E demonstra isto: o povo estava sem um comando, não estava treinado à guerra, e por causa disso eles tiveram que passar 40 anos no deserto, onde aí sim foram treinados. Nós tiramos lições para nós nos dias de hoje. Uma igreja não vai fazer grandes coisas, mesmo que tenha um número muito grande de pessoas que só sabem assistir reunião. Eu quero sempre realçar isso e lançar esse desafio para você. Meu irmão, você, o que faz na igreja? Além de assistir reunião, faz alguma coisa a mais? Dá o dízimo, assiste reunião? O que você faz mais? Qual é o seu trabalho? Qual é o seu ministério? Qual o seu compromisso no corpo de Cristo? Isso é fundamental. Há muitos crentes que não fazem mais do que assistir reunião e mesmo assim sem compromisso. Há pessoas que a gente encontra sempre em todas as reuniões, é um compromisso. Mas há pessoas que são vacilantes, a gente nunca sabe quando eles vão, e é somente o que eles fazem também, ir à reunião. Nós temos que amar essas pessoas, mas não se pode contar com elas. O povo foi derrotado porque estava desatinado, o povo de Israel, sem obedecer. Quando Deus mandou obedecer, eles não quiseram, e eles presunçosamente
pensaram que pela força deles, porque eram muitos, eles conseguiriam alguma coisa e não conseguiram nada, foram derrotados. Algumas outras vezes esse modelo aconteceu na história do povo de Israel, quando temerariamente, quando presunçosamente eles quiseram fazer alguma coisa sem a direção de Deus, foram derrotados, ainda apesar de uma superioridade numérica. Isso não faz a diferença. Em resumo, Deus não precisa de muitos crentes, ele precisa de quem seja fiel, compromissado, dedicado, unido a seus irmãos, cada um sabendo o seu lugar no corpo. Esse compromisso mútuo de uns com os outros é fundamental na igreja. Só com esses Deus pode contar. Mas e os outros? Bem, aos outros nós vamos amar, esclarecer isto e chamá-los também para a comunhão. A maioria não vai querer, mas é o que nós temos que fazer, amar a todos, ir a eles, chamá-los para serem discípulos também, porque se não forem discipulados, não servirão para Deus, não somarão na obra de Deus e não haverá fruto e resultado de pessoas não compromissadas. Portanto, analise a sua situação, entenda isto e se você é líder ou é responsável por outras pessoas, ajude essas outras pessoas também no entendimento disso tudo.